Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, último vídeo aí do ano, é, e por conta disso, né, a gente vai trazer um vídeo de uma análise do macro ao micro, utilizando o mini índice, o Ibov, justamente para a gente entender e ver o que a gente espera com a movimentação do mercado de uma forma geral para o próximo ano de 2022. Beleza? Então, se você gosta do conteúdo, já deixa o like aí, se inscreve no canal. O conteúdo é feito com muito carinho, muita dedicação, no intuito de ajudar a todos, né? O intuito do canal é justamente esse, mostrar as ideias, mostrar a evolução do conhecimento, e, consequentemente, a evolução que eu tenho no mundo do mercado financeiro aí, seja day trade, swing trade ou position. Então, sempre estou trazendo esses vídeos de análise do macro ao micro, de uma forma geral, porque justamente a ideia é mostrar a leitura do contexto, né, para os amigos e mostrar como ela é de suma importância para entender a movimentação do ativo ou dos ativos ou a movimentação do mercado e aí sim entender quais são os melhores ativos para a gente escolher e fazer os swing trades ou fazer os positions, por exemplo. Beleza? Beleza, dito isso, vamos começar aqui nossa análise. Vou tomar meu café, porque também é muito importante. Então, a gente já começa com o gráfico do Ibov no período de um ano, né? Justamente a ideia é a gente ver o que esse ativo, o que esse índice, na verdade, que é o índice Ibovespa, o índice Ibovespa, o que ele tem feito e o que ele está mostrando para a gente, para o que ele pode mostrar para a gente para o próximo ano aí, que é de 2022. Eu gosto de usar, para fazer esse tipo de análise do macro ao micro, volume profile, gosto de usar a leitura do contexto, tirando o zoom, por exemplo, do gráfico, olhando os time frames maiores, ah, consequentemente também utilizando o volume, e algumas outras ferramentas. Gosto do sistema 9.2 e 9.3, porque são recuo as médias, seja 8 ou 9, vão funcionar praticamente da mesma forma. E também gosto do sistema dos pontos de entrada do Stormer, né? Não necessariamente só dele, mas, por exemplo, uh, o que a gente entende como trap, o que a gente entende como inside bar, preço de fechamento de reversão, né? E, por exemplo, os principais que ele utiliza. Então, sempre estou falando isso nos vídeos. Beleza? Beleza. Dito isso, então, a gente já tem esse gráfico aqui, de uma forma geral, o gráfico do Ibov, no período de um ano, como eu estava falando. Conseguimos ver, né, topos e fundos ascendentes. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma tendência de alta. Por exemplo, aqui, né, temos uma pernada de alta, uma pernada de baixa, uma pernada de alta, que vem até aqui, a pernada de baixa, uma pernada de alta. E aqui agora esse candle, e a gente não sabe o que vai acontecer. Se ele vai rejeitar e ele vai subir, ou se ele não vai rejeitar e ele vai cair. Beleza? Beleza. O que a gente consegue ver mais com relação à leitura? Então isso aqui caracteriza uma tendência de alta para a gente no âmbito aí de vários anos, porque cada candle desse equivale a um ano, né? A gente está num gráfico anual. O que a gente consegue ver de diferente? Conseguimos ver de diferente essa rejeição, na qual o preço ele fez isso, fez um padrão de rejeição. Se eu não me engano, esse padrão alta, baixa, alta é um padrão que já foi computado, digamos assim, já foi identificado. Não me atento a nomes, então não sei qual é, mas eu sei que isso é um padrão de rejeição. Vemos também esse padrão de rejeição na qual essa barra vermelha ela foi totalmente rejeitada. Então, o que a gente consegue fazer? Podemos traçar expansões aqui, por exemplo, do fechamento e da mínima da barra,
né? Ou, por exemplo, só da mínima da barra e a gente percebe que o mercado ele vem caindo, tentando furar essa região, chega bem perto, aqui, ó, ou chega nessa região, e aí os compradores entram e colocam o mercado para cima, o que faz sentido, porque aqui ele estava indo para cima, tentou ir para baixo, a resoluta dessa briga foi um movimento altista nessa barra. E aí ele vem caindo, tentando fazer mais um teste, vem caindo vagarosamente e ele é jogado para cima num trend up aí que deu várias barras seguidas, né? Então vários anos seguidos de alta e nesse caso aqui isso resultou em várias movimentações de ações também que deram boas puxadas. Esse movimento daqui a gente consegue entender. Cadê a setinha aqui? Esse movimento daqui, que foi toda essa sombra inferior, a gente consegue entender como um movimento climático por conta de 2022, essa situação específica que aconteceu, né, lá para março, fevereiro, se eu não estou enganado, no início do ano, na qual a bolsa ela tem uma queda de 50% em mais ou menos, 45, 50% mais ou menos. E aí temos toda a retomada do Ibovespa, nesse caso aqui, de várias outras ações também retomando e até ultrapassando um pouco a sua máxima histórica, que seria este momento aqui, né, 120 mil pontos, digamos assim, chegando até os 130 mil mais ou menos, e aí agora ele faz esse candle vermelho, né, na qual em algum momento ele foi comprador, e agora ele está virando para o âmbito negativo. O que faz todo sentido, porque o mercado ele não só vai subir para sempre, ele precisa ter descansos. Então, depois de 1, 2, 3, 4, 5 anos na qual temos um evento climático que fez o mercado se deslocar daqui para cá, retomando esse candle todo e sendo um candle de alta, então isso é uma grande movimentação. É muito complicado ele manter isso para sempre. Então ele precisa descansar, até para fazer topos e fundos ascendentes. Beleza? Beleza. O que a gente identifica? A gente identifica que ele pode, por exemplo, vir mais ou menos nesse patamar aqui. Mais ou menos nesse patamar aqui. Vamos ver aonde é que seria isso. Isso seria aqui nos 71 e 73. Eu gosto sempre de colocar um pouco mais para cima, então eu colocaria 70 e 75 mil pontos, né, para ser mais exato, para ser mais fechado. Isso, por exemplo, sendo algo como a gente pode ver como troca de polaridade, né? Tem um topo aqui, e aí expande isso daqui para frente, mercado rompe, vem fazer o teste nesse momento climático, é rejeitado e agora está indo lá para cima. Uma coisa é certa, esse movimento de rejeição que ele fez aqui, por exemplo, também ele fez um movimento de rejeição aqui ou nesses 3 candles, por exemplo. Então, levando em conta tudo que a gente falou, que ele não sobe para sempre, o que a gente identifica aqui? Esse movimento de rejeição, a resoluta dele foi um descanso. Então agora ele subiu, esse movimento de rejeição todo e forte, inclusive, a resoluta dele, provavelmente, na minha opinião, pode ser um descanso. Esse descanso faz com que o mercado, nos tempos gráficos menores, sejam vendedores, né? Sejam mais vendedores, e no tempo gráfico anual aqui a gente apenas poderá ver 2, 3 ou 4 candles no máximo, na minha opinião, vendedores, ou uma tentativa de chegar aqui nesse ponto, ou uma tentativa de vir aqui mais ou menos nesse ponto dos 73, 75 mil pontos, para aí sentir os compradores novamente, os compradores entrar e aí jogar o mercado lá para cima. Então, 2 ou 3 candles de queda agora num gráfico anual seria interessante para um descanso do mercado, justamente para ele fazer isso aqui e aí voltar a subir.
Beleza? Beleza. Então, nesse momento, a gente vivencia um descanso do mercado. Colocamos agora no gráfico mensal, que aí a gente já consegue ver uma movimentação melhor. Temos o Trend Up, basicamente, que a gente falou, o evento climático, e agora o mercado faz isso. Perceba, esse evento climático ele gera um nó de alto volume. Então, caso o mercado venha a chegar aqui nesse patamar, né, e esse patamar, por exemplo, vamos ver qual é aqui, ó. Esse patamar seria os 73, 80 mil pontos, ou 73 um pouco mais aqui para baixo, 69 mil pontos, né? Algo aqui, por exemplo, a gente não sabe exatamente o que faz sentido, porque aqui também tem um nó de volume, né? Perceba que ele sobe e cai, então aqui tem um nozinho de volume também, algo dessa forma. Então esse patamar é um patamar importante de preço, na qual, se ele chegar nessa região, a intenção é que ele venha bater e refletir lá para cima. O que a gente consegue ver aqui? Consegue ver o mercado, vou colocar aqui em amarelo, topos e fundos ascendentes, tendo a retomada que a gente falou, e a partir desse momento ele cai, ele faz aquele candle vermelhinho lá no gráfico anual. Aquele gráfico vermelhinho, aquele candle vermelhinho no gráfico anual, a gente não consegue ter tanta informação, porque ele é muito global, digamos assim, ele é muito amplo. E o que a gente vê agora no gráfico mensal? Agora eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor, para os amigos poderem ver. Vamos refazer. Trend up, trend down, trend up, trend down, trend up. E agora o trending down. Basicamente falando, esse fundo aqui agora, nesse momento, ele é rompido nesse patamar. Essa região ela é rompida nesse patamar. E por ter esse rompimento, o mercado agora ele vem testar. Ele está testando nesse candle e testou nesse candle basicamente. Esses dois candles em algum momento foram candles compradores e foram candles de rejeição, porque eles fecharam lá embaixo. Ou, por exemplo, aqui a gente vê um candle com um corpo comprimido. Os compradores ainda dominaram, né, esse momento, mas a gente vê um candle com um corpo comprimido, o que faz sentido para validar a nossa análise, que depois daquele descanso, ou daquela subida, digamos assim, perdão, vai vir um descanso. Então esse descanso ele já caracteriza um pullback, né, justamente para vir aqui para baixo. 2 candles ou 3 candles, por exemplo, ou uma lateralização aqui para poder aí ele vir buscar patamares mais a fundo, vindo testar esse fundo aqui, que seria um fundo importante, porque os compradores vão tentar defender por conta dessa barra ampla, e aí vir bater aqui embaixo, mais ou menos nesse patamar. Então, nesse momento, esse descanso ele aconteceu em um candle anual e vários candles mensais, e agora é um momento de lateralização, ou até esse momento, uma questão de um pullback, justamente para ele vir continuar sua queda, o seu movimento prévio. Esse movimento prévio ele já passou esse patamar que era importante, já testou esse patamar que era importante, ou está testando, e a intenção agora é que ele faça topos e fundos descendentes, fazendo aquele descanso lá no gráfico anual. Então perceba como a leitura ela é toda ligada entre os tempos gráficos, né? Agora a gente vai para o gráfico semanal. Isso eu estou colocando as médias aqui só para mostrar, mas não precisava ter as médias especificamente para mostrar. Você não precisa delas para poder ficar vendo ou ver a movimentação dos candles. Você olha para os candles e identifica se eles estão, por exemplo, laterais, se o corpo do candle está meio que um dentro do outro, ou meio que ele está subindo e descendo, assim como acontece aqui, e assim como acontece aqui, por exemplo, aqui também. Ou, por exemplo, se ele está caindo, né? Tem topos e fundos descendentes, topos e fundos ascendentes. Você não precisa das médias para isso. Eventualmente, você pode colocar pelo menos uma média de 8, de 9, já é o suficiente para você fazer essa leitura.
Só para indicar a movimentação global mesmo, algo assim, mas não é necessário. E no tempo gráfico menor, né, já que a gente consegue ver um pullback no tempo gráfico mensal, o que a gente identifica no tempo gráfico menor? Esse pullback no tempo gráfico mensal, ele mostrou aquelas brigas, em algum momento foram candles compradores e foram candles comprimidos depois, indo para o âmbito da venda também, e no gráfico semanal, que é um time frame menor, a gente vê a briga, né? Então a gente vê o preço disparando para baixo, disparando para cima, disparando para baixo, disparando para cima, disparando para baixo, disparando para cima, acumulando, por exemplo, aqui para fazer uma nova distribuição para baixo ou fazer uma nova distribuição para cima. Tudo indica uma nova distribuição para baixo. Se a gente vê num tempo gráfico menor, a resolução desse movimento, na qual ele tentou jogar o preço aqui para cima nesses candles, não foi significativa, né? Ele chegou nesse patamar aqui, ó, mais ou menos, e agora ele vem caindo de novo. A gente vai virar o ano, digamos assim, com essa expectativa. Ele pode vir testar aqui essa caixinha de negociação, né? Vou até colocar aqui, ó. Ele pode vir testar esse patamar que seria os 100, 101 mil pontos. Nesse momento ele está em 104, então ele está nesse range aqui. Gráfico diário, gráfico semanal. E aí, esse patamar ele é importante, né? Vale a pena ressaltar isso. A próxima ideia seria buscar esses candles aqui embaixo, esse patamar de preço. Deixa eu colocar aqui no silencioso. Ou esse patamar de preço que seria os 93 mil pontos lá. Lembrando que isso é um nó de alto volume, isso aqui é um nó de volume, né? Então, por exemplo, o preço, quando ele chega aqui, a intenção é que ocorra brigas, ele não tem uma disparada, porque não é uma região que não foi negociada ou foi rejeitada, ele não tem essas disparadas. A intenção é que ele chegue aqui tendo brigas, então ele está tendo briga aqui, pode cair mais e ter brigas aqui, tentando suportar essa região e não perder esse patamar de preço. No gráfico diário, aí a gente já consegue ver, e as médias auxiliam nisso, né? A gente já consegue ver todo o trend down aqui que ele faz, toda essa tendência de baixa que ele faz, esse patamar rompido de preço, ou eventualmente aqui, né, temos algumas linhas que a gente pode traçar, ó. Perceba que é um patamar na qual ele fica embolado, ele tem negociações, o mercado ele cai, ele é rejeitado, cai, ele é rejeitado, rompe e agora vem testar isso aqui. Isso aqui é uma região inteira de troca de polaridade e agora ele está vindo aqui para a queda, né? Para o âmbito da queda, tentando vir nesse patamar que foi 100 mil, 101 mil pontos que a gente falou. Está chegando perto, inclusive, está rejeitando essas altas que teve aqui dentro desse caixote. Então, bem complicado. Essa tendência de baixa, ela está sendo uma tendência bem amarrada, bem complicada, que ele tenta reverter, não consegue e faz momentos de lateralidade. Tá vendo? Momentos de lateralidade, bastante momentos de lateralidade. Então não está sendo tão simples. Está sendo, na minha opinião, uma tendência de baixa na qual precisa ter um psicológico, não vou dizer assim forte, digamos assim, não, mas precisa ter um psicológico bom, um entendimento bom para você entender que isso aqui é uma queda realmente e segurar o preço caso você esteja vendido, né? E não simplesmente ficar com medo e sair nesses repiques, até por conta de que a maioria das pessoas pensam que ele vai retomar, né? E ficam fazendo as compras novamente nesses repiques, o que não é interessante, porque isso aqui falha muito. Beleza? Beleza, então, análise do IBOV, do macro ao micro, a gente já está realizando. Vamos agora aqui para o Trading View, porque a gente consegue traçar o volume profile. Volume profile, existem alguns setups que pode ser utilizado. Vamos traçar o volume profile dessa rejeição. E aí perceba aquilo que eu venho falando. Esse patamar vai ser um patamar de briga. Esse patamar vai ser um patamar de briga. Esse patamar vai ser um patamar de briga. Fora a análise do price action que a gente fez, de testes em topos e fundos, então essas regiões são regiões de briga. Essa região toda é uma região de briga. Então o mercado está testando aqui
esse fundo, né, como a gente falou, e entrando já nessa região, essa região vai ter a briga aqui dentro, segurando o preço, e a intenção é essa, que é a região que a gente falou ali dos 93, aqui ele está 96 mil pontos, vou até colocar nesse fundinho aqui para englobar mais, fica mais certeiro, os 105 mil e os 93 mil pontos, então provavelmente vai ter algo de briga por aqui, e aí sim, deixa eu fechar isso daqui e fazer. Caso essa resoluta seja um candle vendedor, né, perceba que não temos negociações, vou colocar em azul agora para ficar melhor, não temos negociações o suficiente, isso falando em um gráfico mensal, desse patamar até esse patamar. Então a intenção aqui é que ele dê uma escorregada ou o candle ele tem um spread maior chegando nessa região aqui, ou eventualmente, caso ele tenha muita força, ele rompe essa região e tem travamentos aqui perto do fundo também. Beleza? Ou tem sombras perto do fundo, porque são regiões de bem menor negociação aqui, né? Assim como esse patamar aqui, ó. Perceba onde esse patamar vai dar, ó. Esse patamar, ele apresenta sombras superiores aqui, testes aqui, olha lá, as sombras como chegam nessas regiões. Então, basicamente, é isso que a gente está vendo. Basicamente, é isso que a gente está vendo de análise do macro ao micro para o mini índice, que é a expectativa futura do nosso índice Ibovespa. A gente precisa ficar atento a essas regiões na qual eu falei. Vamos colocar aqui um gráfico diário e habilitar a regra de coloração para a gente ver as brigas. Perceba lá ó, como acontece briga aqui. Isso são regiões bem amplas, ó. Briga nesses retângulos, né? Assim como teremos mais briga nesse patamar aqui também, não tão amplo assim, na minha opinião, mas aqui, esse nó de volume, tá vendo? E eventualmente aqui a gente pode ter rejeição também, então o preço pode furar e fazer movimentos no sentido de V. Seria o que eu espero quando chega por aqui. Beleza? Beleza. Nesse momento, então, a gente vê aí, agora utilizando o volume, o trend down, como a gente falou, essa briga aqui, na qual essa briga aqui me mostra, né, uma briga sendo efetuada, sendo realizada aqui também. E isso mostra a troca de polaridade que a gente aconteceu aqui e aconteceu aqui. E o preço basicamente fazendo isso. Essa troca de polaridade até ele entrar aqui e aí ter outro travamento para cá e romper isso aqui com força se acontecer e ter outros travamentos aqui para baixo. Beleza? O que a gente identifica agora olhando o volume? O volume ele vem caindo, então existe aquele ditado que a gente diz, né? Para cair não precisa de volume. Beleza, para cair não precisa de volume. Não precisa de volume, por exemplo, mas essa queda, por exemplo, ela acontece de forma mais lenta, ela não acontece de forma mais expressiva. Mesmo para queda, uma queda de forma mais expressiva vai ter um aumento no volume, porque os vendedores vão entrar de forma mais agressiva naquele patamar de preço, forçando nesse caso aqui o mini índice, por exemplo, forçando ele mais, né? Então fazendo mais pressão vendedora. Então tem um pico de volume, justamente porque os compradores tentam evitar isso. Então o aumento de volume acontece. Nesse momento os compradores aparentemente estão fora aqui do mercado, ou saindo do mercado, por exemplo, ou descansando, não sei, mas não está tendo tantas negociações, o volume ele vem caindo e o preço ele vem caindo de forma mais vagarosa, o que faz sentido porque isso aqui é uma lateralidade e possa ser que os compradores estejam aguardando ou segurando a força deles para tentar empurrar o preço quando chegar na base do retângulo novamente, justamente porque a intenção seria vender resistência e comprar os suportes. Então perceba como a leitura
na maioria ou de forma geral, por exemplo, tudo vai fazer sentido e tudo vai se encaixando. Vou remover esses desenhos agora. Vou olhar aqui o MetaTrader. Agora vamos ver o que a gente consegue identificar aqui no MetaTrader. Estou no gráfico semanal. Vou colocar essa linha aqui. E vou colocar esta linha aqui. Ele é lento, né? Por conta da quantidade de dados que ele vai gerar. Eu nem sei nem se vai carregar o indicador por conta da quantidade de dados. Creio eu que ele não fica muito amplo. Vamos ver se ele carrega no gráfico diário. Não, ele é muito amplo, né? Então ele dá... Ver se a gente consegue melhorar aumentando o tamanho das barras para M30. Olha lá. Beleza? Então, essa é a distribuição do perfil de volume de toda essa pernada de alta. Qual é a intenção da gente verificar isso? Por isso que eu sempre estou batendo na tecla do volume profile. A intenção da gente identificar isso é justamente saber os pontos de alto volume, ou os nós de alto volume, os nós de baixo volume, e identificar os suportes e a resistência dessa pernada. Essa pernada foi uma pernada para cima, então os compradores, de uma forma geral, ganharam as brigas que aconteceram aqui. Então toda essa distribuição de volume, ela vai mostrar os nós de alto volume. Esses nós de alto volume, eles são vencidos pelos compradores, porque o preço subiu. Isso a gente sabe porque isso aqui já aconteceu. E agora, para o futuro, digamos assim, que seria esse patamar aqui, ou eventualmente outro, que a gente não sabe, justamente a intenção é que aconteça travamentos de preço baseado nessa distribuição aqui, porque essa distribuição aqui dessa pernada de alta, ela mostra as brigas que aconteceram. Então esses patamares, esse patamar aqui que a gente está vendo, por exemplo, vão ser regiões que vão, a tendência é que aconteça defesa novamente quando o preço chegar ali. E perceba que isso não é por acaso, né? O preço ele chegou aqui em cima, ele cai, temos um nó de alto volume aqui, que é a POC. O preço acontece travamentos aqui, vem fazer teste, ó, tá vendo? Deixa eu fazer com a... Ó. Temos um nó de volume aqui, ó. Perceba como o preço briga, rompe, vem testar aqui. Aqui ele mostra a briga que aconteceu. Temos outra região de volume aqui, um pouco menor, né? Então, perceba como ele briga novamente, chega a testar. Perceba como isso daqui mostra vários picos nesse perfil de volume. O que que isso mostra pra gente? Essa queda, ela está sendo uma queda mais sofrida, ela está sendo uma queda mais lenta, uma queda que acontece muito lateralizações ou muitas brigas, por exemplo. Os candles, está vendo? Sobem e desce. A gente consegue ver isso pelo aglomerado que fica de candles. Ele está caindo, mas está caindo brigado, sofrido. Temos regiões aqui, tá vendo? Na qual a gente já marcou e falou das brigas que vão acontecer aqui dentro. Isso é de forma bem macro, né? Porque a gente está tirando bastante o zoom aqui. E temos a região que a gente falou aqui também, ó. Caso o mercado venha chegar nesse patamar, a intenção é que aconteça mais briga, ou o preço tende a ser segurado ou refletido aqui para voltar lá para cima. O que a gente espera, porque aqui teve uma fraca movimentação, é que ele passe esse patamar com candles mais amplos, ou que ele rejeite isso aqui de uma vez, furando com muita força, né? Então, essa linha rosa, aproveitando e mostrando para vocês, é a VWAP de toda essa pernada de alta. Vou marcar até aquela aqui, porque a VWAP, ela é o indicador dos grandes players, né? Como dizem por aí. Então, perceba como o preço chega nesse número
de VWAP aqui que ele fez. E aí ele enrosca, faz troca de polaridade, algo dessa forma aqui também, perceba. Então, também é muito importante, beleza? A análise é essa. Desculpa. A análise é essa. Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido a ideia de vocês para mostrar como a leitura macro é importante. Entradas nos ativos que estão com força relativa baixa é perigoso. Você pode fazer a entrada, ele pode dar um sinal interessante, né? Obviamente, isso não quer dizer que não vai acontecer. Ele pode ter um sinal interessante, mas é algo mais arriscado. É algo que você vai estar comprando tentando adivinhar um fundo, por exemplo. Então isso precisa ser deixado bem claro. A ideia é mostrar para vocês que quem gosta de operar, por exemplo, na ponta da compra, esse não é o momento para estar fazendo compras. Talvez esse é o momento para estar fazendo compras de ativos que você acredita, ou, por exemplo, de ativos que você analisou previamente, na qual o gráfico semanal e mensal estão bons, ativos com boa força relativa, que eles caíram, mas isso nesses gráficos maiores estão justificando ou estão mostrando descanso, entendeu? Em uma tendência de alta ampla. Então talvez esse seja o momento para entrar nesses ativos, e não um momento para você fazer entradas nos ativos que caíram muito, porque está barato. Não é a intenção é que eles continuem caindo, caso isso aqui venha a continuar caindo também, você acabe sendo estopado mais facilmente, ou algo assim. Entradas mais curtas, por exemplo, aí a gente não leva tanto em consideração uma leitura tão ampla dessa forma. Então, claro que pode acontecer. Isso não é impedimento de você comprar uma ação da Magazine Luiza, por exemplo, que caiu muito, aí ter 2% ou conseguir 2, 3%, mas você precisa entender que a movimentação macro, digamos assim, ela não está ajudando, e você precisa entender que é muito mais perigoso você ficar fazendo trades ou vários trades, por exemplo, na Magazine Luiza que caiu muito, e no primeiro você acertar e você continuar fazendo, e nos próximos você errar. Então você acerta um e erra vários. Às vezes não vale, pelo menos na minha opinião, não vale tão a pena. Você pode fazer um trade, deu certo. Aguarda um tempo considerável, analisa mais, verifica mais, para daí tomar outra posição e aí entender melhor o que você está fazendo, e não várias entradas uma atrás da outra, por exemplo, várias entradas na semana de swing trade, porque ele sobe um dia e nos outros ele passa caindo. Então você ganha um dia e 3, 4 dias você devolve e acaba devolvendo mais, justamente por conta da movimentação macro do mercado. Vale a pena dizer isso e explicar isso para os amigos. Espero que esse vídeo seja de grande ajuda, de grande valia. Eu tentei fazer o mais completo possível e mostrar para vocês como essa ferramenta daqui, Volume Profile, assim como VWAP, são ferramentas em que quando você coloca elas no gráfico, todo mundo vai verificar as mesmas coisas. Isso aqui é personalizado, obviamente, porque eu selecionei esse patamar, óbvio, né? Mas, por exemplo, você bota o volume profile da semana ou do gráfico diário, o volume profile vai ser o mesmo para todo mundo que está utilizando o volume profile da semana ou do dia, por exemplo, ou do mês, por exemplo. Você vai ver a mesma coisa que todo mundo. A VWAP é a mesma coisa, você vai ver a mesma coisa que todo mundo, os mesmos números que todo mundo. É diferente de média móvel, que você consegue personalizar. Cada um prefere uma. E no final das contas, muitas delas fazem a mesma coisa, né? Porque tem gente que prefere de 8, de 9, mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Então esses indicadores que são os mesmos para todos, assim como, por exemplo, volume profile, VWAP, são indicadores interessantes, são indicadores que ajudam a entender, na minha opinião, uma movimentação macro ou algo dessa forma, que pode ajudar a leitura dos amigos. Beleza? Espero que tenha ajudado. Feliz ano novo para todo mundo. Esse vídeo vai sair basicamente agora já. Eu não vou demorar a upar ele. E é isso. Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, falou. Até a próxima.